Futebol Globo CBN. Quando o Felipe Longo cobrar, provavelmente Daiane Muniz vai apitar pela última vez. Nem esperou. Apitar, arbitra pela última vez, terminou. Corinthians 3, Dieguinho, Guinegão e Kaique. A garotada resolvendo pro timão, Corinthians 3. Capivariano 0. Momento do Esporte. Oferecimento Monroe e Monroe Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Muito bom dia para você, Leonardo Dai. Bom dia, Milton. Bom dia ao ouvinte do Jornal da CBN. Era jogo no meio da semana, mas era jogo pelo Campeonato Paulista e o Corinthians venceu o Capivariano usando a garotada. Então, poucas vezes na história recente do Corinthians se viu a categoria de base com tanto protagonismo, sendo tão importante para o Corinthians. Dá até para dividir já em duas categorias, né? Tem a categoria de base, assim, lado A, né? Que tem sido muito importante nas grandes decisões. Então, o Breno Bidon foi fundamental na Copa do Brasil, jogou muito bem de novo no domingo contra o Flamengo na Supercopa do Brasil. Tem o André, que está jogando muito bem. Tem vários nomes aí vindos da base do Corinthians ajudando bastante o time. E tem essa categoria de base lado B, assim, que são jogadores que não têm essa importância que o Bidon tem, que o André tá ganhando agora, né, no time, mas que, por exemplo, no jogo de ontem, resolveram o jogo pro Corinthians. Dieguinho fez o primeiro, Kaique fez o segundo e o Guinegão fez o terceiro, e o Corinthians venceu o jogo por 3-0. Não é comum na história recente do Corinthians ver a categoria de base sendo tão aproveitada e tão importante assim. Bom sinal essa vitória de ontem, são jogadores que têm margem de crescimento aí nesse 2026. O Guinegão até ano passado jogou um pouquinho mais, né? Mas assim, Kaique e Dieguinho tem boa margem de crescimento no Corinthians aí ao longo dessa temporada e resolveram um jogo que estava bem enroscado ontem. Capivariano estava criando dificuldades para o Corinthians, até fez um gol anulado milimetricamente por impedimento no final do primeiro tempo. E aí o Corinthians com a garotada venceu o jogo ontem por 3-0 na segunda etapa. E a rodada do fim de semana, o que você destaca? É engraçada essa rodada, Milton, porque tem um clássico, Corinthians e Palmeiras, né, no domingo às 8h30 da noite. E se a gente pensar assim na tabela de classificação, dos jogos envolvendo os grandes é o que tem menos impacto no campeonato, porque o Corinthians e o Palmeiras estão numa situação mais confortável. Quem vencer o jogo vai se classificar antecipadamente, claro. Quem perder vai ficar ali, possivelmente, na briga por uma classificação ainda na última rodada. Então o jogo é importante. Mas se você comparar com a situação do São Paulo e do Santos, é um jogo de menos impacto, porque o São Paulo joga amanhã às 8h30 da noite contra o Primavera no Morumbis. Se ganhar, entra na zona de classificação e foge de vez de qualquer risco de rebaixamento. Se perder, fica com a situação assim para classificar quase irreversível ou muito próxima de estar irreversível e ainda brigaria para não cair na última rodada. E o Santos tem uma grande decisão no domingo às 4h da tarde, possivelmente com o Neymar de volta. O Santos joga em Bauru contra o Noroeste. Se o Santos perder, ele pode entrar na zona de rebaixamento faltando uma rodada para acabar o campeonato, e isso aconteceria em caso de vitória do Velo Clube nessa rodada. E o Velo Clube é justamente o adversário do Santos na última rodada. Então olha o tamanho que tem esse jogo para o Santos em Bauru. É ganhar o jogo em Bauru, fugir do rebaixamento e entrar na briga pela classificação, que ainda é possível, tanto é que o Santos está só 2 pontos atrás do último time na zona de classificação para as quartas de final nesse momento. Então tá brigando pela classificação ainda, mas tem que ganhar o jogo. Se não ganhar, não vai se classificar, fica com a classificação praticamente inviável e ainda entra forte numa briga para não cair aí na última rodada num confronto direto contra o Velo Clube. Então tem 2 jogos de muito impacto aí para São Paulo e Santos, e para fechar o fim de semana tem só um clássico, só um Corinthians e Palmeiras aí que estão mais tranquilos na tabela, mas nunca é tranquilo jogar um derby Corinthians e Palmeiras. Sim ou não, Neymar joga? Sim. Valeu, um abraço, até mais. Até mais.